Olá a todos, bom dia senhores, bom dia senhoras. Bom estar aqui presente com vocês mais uma vez. Espero que tenha sido uma manhã bonita para cada um de vocês. Esperamos que vamos passar juntos aqui algumas horas para a gente poder debater coisas bacanas sobre cada uma das operações que vocês possuem e sobre ideias, em especial ideias inovadoras apoiadas por grandes bases tecnológicas que nós vamos ou que viemos desenvolvendo ou aplicando. Vou trazer algumas ideias aqui para vocês e vou também provocá-los para que a gente tenha uma nova percepção ou que tenhamos novas percepções ou construções diferentes de percepção a partir dessas novas tecnologias que estão invadindo o nosso dia a dia, tá? Nosso futuro, todo mundo já sabe, ele é absolutamente inteligente. Estamos no meio de uma jornada que começou ali para o público, né? Nós que já estamos trabalhando com inteligência artificial desde 2012, começou para o público ali em 2022, outubro de 2022, aliás, 3 anos exatos com o lançamento da ChatGPT. Basicamente, todos vocês passaram a conhecer uma grande empresa chamada OpenAI, foi exatamente ali em outubro, e de lá para cá parece que o mundo está virando pelo avesso mais uma vez. A gente vai falar um bocado sobre isso e os tipos de tecnologias, em especial os impactos que temos no dia a dia, tá? Então vamos falar sobre isso. Em especial, primeira provocação para vocês, que eu acho que é muito bacana, sobre que a era do orgulho, da nossa forma de pensar, ela está se acabando. Para mim, em especial, ela se acabou. É muito bacana vocês se imaginarem dessa maneira. Quem éramos antes das IAs generativas e do tipo de tecnologia que elas estão trazendo junto com as IAs generativas e quem somos nós hoje, do ponto de vista profissional, pessoal, ou educativo, ou eventualmente até acadêmico. E isso está em transformação. Vamos começar a falar sobre quais são os mitos, quais são as ladainhas, quais são as nossas crenças que nós temos sobre esse desafio. Nós já sabemos que ao longo da nossa estrada profissional, reformular bloqueios mentais que nós temos é necessário para que a gente possa evoluir. Cada desafio nos apresenta, não somente, obviamente, paredes e valas e desafios de relacionamento, mas também nós precisamos desconstruir, que são as oportunidades. Esses desafios nos apresentam para a gente reformular nossos bloqueios mentais. A IA generativa traz muito esse tipo de desafio. A sensação de que todo mundo, quando começou a falar sobre IA generativa, era que a gente estava no olho do furacão. Vamos tentar ajudar vocês em cima disso. Estamos, nesse momento, 3 anos depois, no fim desse início. Começando ali, de forma popular, né, bastante forte, em outubro de 2022, chegamos agora em outubro de 2025. Acabou. E por que acabou este início? Acabou por causa disso daqui. Olha só, isso aqui foi em fevereiro. ChatGPT estava entre os 10 maiores sites acessados do mundo. Fevereiro de 2025. Olha o que aconteceu naquele momento. Primeiro grande marco alcançado. Entrou no top 10 dos maiores domínios acessados no mundo inteiro. Na frente do WhatsApp e da Amazon. Uma empresa que tinha acabado de ser iniciada em outubro de 22. Menos de 3 anos. Isso foi fevereiro. O que é que aconteceu? Eles estavam abaixo de todo mundo que está em cima aí, certo? YouTube, Facebook, Instagram e um monte de gente. Em abril, olha o que acontece. 3 meses depois, fevereiro, março, abril, a ChatGPT se torna o 5º site mais acessado do mundo. Ele tinha acabado de conquistar o nono lugar. 3 meses depois, toma de assalto vários que estão na frente deles e faz o 5º. E por que nós chegamos agora em outubro? Porque em setembro eles passaram o Instagram. Então é o seguinte, se vocês não usam esse tipo de tecnologia, que tem a sua forma gratuita, que tem a sua forma paga, é melhor começar a usar, porque tem muita gente usando. E muita gente utilizando significa que eles estão tendo acesso a tecnologias que essa ferramenta disponibiliza de uma forma muito forte, muito intensa. Essa é a primeira provocação. As IAs generativas não estão somente aí como uma tecnologia simples, mas estão com uma tecnologia sendo intensamente adotada por
centenas e centenas de milhões de pessoas semanalmente no mundo inteiro. E isso provoca maneiras novas de você pensar. Minha frase para vocês: se você acha que você não tem uma ideia, um jeito novo de ver aquilo, um desafio que você não está querendo resolver com o seu próprio conhecimento, utilize a IA generativa, e a gente vai utilizar várias tecnologias aqui para poder provocar vocês no uso como um antídoto para a sua estagnação mental. É muito bacana você duvidar de você próprio, ou você conhecer novos tipos de conteúdo, ou novas formas de pensar, ou de raciocinar, que ela vai te estimular. Utilize a IA, até filosoficamente, como um opositor socrático. Faça ela perguntar sobre as suas verdades. Isso vai transformando seu dia a dia. Vai entrar numa reunião que você não está confortável? Utilize a IA 5 minutos antes. Vou entrar numa reunião sobre o tema tal, com determinados especialistas, pergunta a ela e ela vai te trazer um conjunto de novas ideias, novas argumentações, novos pontos de vista, para que você se dê bem naquela reunião e saiba melhor sair daquela reunião com mais informações do que a maneira como você entrou. Isso é muito bacana. É uma verdadeira delícia você fazer isso de forma contínua, constante e bem prática. A IA vai libertar o seu potencial criativo, naturalmente, porque vai te permitir que você tenha mais tempo para as suas características mais humanas, como a empatia, como a criatividade, como as conexões. Isso é muito bacana, ao invés de você ter somente argumentações, pontos de raciocínio, leituras numéricas. Quando ela te liberta, te traz tempo para você se dedicar, para que você seja um profissional melhor e que tenha mais conexões com as pessoas ao seu redor. Isso ajuda muito no seu dia a dia. Como, por exemplo, uma mãe que resolveu pegar um desenho de uma filha e dizer: olha, filha, a partir do seu desenho que eu fiz. Uma brincadeira bastante simples, mas que várias das IAs que hoje são disponibilizadas, você pode pegar um desenho infantil e criar uma animação fenomenal diante da fantasia de uma criança quando olha a própria mãe com um pedaço ali, uma colher de pau, lutando contra um dragão, porque, obviamente, é a super-heroína dela. E isso torna aquela relação muito mais fantasiosa, que é exatamente o valor que uma criança traz para o dia a dia da relação dentro de uma família. A busca por novas perguntas, ela é muito importante. Às vezes nós não temos, ou quase sempre nós não temos, dentro do nosso repertório, todas as perspectivas, as possíveis abordagens diante de um desafio ou diante de um problema. O que é que eu não estou vendo nesse problema? Será que você, como especialista, eu perguntando para um IA, você pode me trazer novas abordagens? Pontos ocultos que eu não estou dominando? Como isso ajuda a que a gente diminua os riscos, mitigue desafios, consiga planejar melhor para as próximas etapas de um projeto? Esse é o tipo de pergunta que eu acho muito mais bacana. Ao invés de eu perguntar por respostas para as IAs generativas, eu questiono ela para ela me dar novas perguntas. E isso muda a forma como eu uso esse tipo de tecnologia. Fazer mais perguntas certas. E isso pode mudar o nosso dia a dia. Tá? Vou ilustrar para vocês o tipo de desenvolvimento que já está em andamento atual, em produção e disponível para médicos. Isso aqui é uma imagem de uma ressonância magnética. Uma tomografia computadorizada ao vivo com o uso de um IA. Ouçam e leiam aqui a legenda. Hey Gemini, what do you see? Can you describe what image I'm scrolling through right now? The image you're showing is a CT scan of the abdomen. It displays the liver, stomach, and surrounding structures. What organ am I pointing to now with my cursor? Vai olhando. You're currently pointing to the spleen with your cursor. Okay, Gemini, what am I pointing to now? What organ? You're now pointing to the liver. Okay, so I'm scrolling down here now. Gemini, what am I pointing at now? What organ is this? You're now pointing at the pancreas. Okay, and do you see anything abnormal on Agora é a this surpresa. scan? Yes, there is a small amount of fluid around the spleen and the pancreas on the scan, which could be a sign of inflammation or injury. Essa tecnologia ela já está disponível. Médicos já podem utilizá-la como auxílio a diagnósticos de imagem, como, por exemplo, uma imagem dessa ao vivo e a cores. Existem empresas aqui em Recife, da área de diagnóstico, da área de
gastroenterologia, que já estão utilizando esse tipo de tecnologia aqui em Recife. O mundo já mudou. Aquele início da IA generativa já acabou. Estamos agora nas aplicações práticas para que as pessoas consigam ser atendidas de forma mais rápida ou mais precisas. Um exemplo clássico de um IA que ajuda empresas, por exemplo, aqui vocês estão vendo aqui um parque, isso é um estoque a céu aberto de um cliente nosso que fabrica esses longos tubos, que são tubos extremamente fortalecidos, porque fazem para cadeia de óleo e gás. Isso aí fica em Belo Horizonte. E ele disse, olha, eu tenho um problema. Essa minha área de produção, onde eu guardo esses tubos, está dentro de uma grande área urbana. E o que acontece com isso? Eu tenho, obviamente, operação 24/7. Olha só a hora que está aqui em cima. Isso é 3 horas da manhã, tá? Está ali, ó. Olha só o barulho que isso gera perto de uma área urbana. E isso acontece quase todos os dias dentro dessa indústria. Qualquer área de segurança do trabalho vai começar a receber reclamações dos prédios em volta, das casas em volta. E, obviamente, eles precisam tomar cuidado com isso. Mas quantas vezes isso acontece? Que tipo de tecnologia a gente pode medir esse tipo de barulho? Essa é uma tecnologia nossa que gera esse tipo de informação. Utilizando áudio, utilizando vídeo e um software com inteligência artificial desse tipo de tecnologia, mede, gera dados, informa frequência, quando, o que é que expirou do ponto de vista de limites máximos de decibel que não deveria ter acontecido, em que região foi, qual foi o turno, qual foi a máquina que foi operada. Tudo isso está disponível. Isso é inteligência artificial na veia, feita, por exemplo, por nós. Parte desse tipo de mundo que já está disponível, também está disponível para empresas que podem ser aplicadas. Como você vai ensinar a sua IA a enxergar o que você ainda não vê? Claro que ninguém nunca viu uma galinha feita de pipocas. E óbvio que isso é um vídeo que eu montei a partir de um IA. A minha criatividade achou bacana fazer essa brincadeira. Mas que tipo de perguntas eu posso fazer para que ela me dê as possibilidades que ela tem, e não de acordo com o meu repertório? Ô IA, me diz aí, quais são as possibilidades sobre esse desafio que você pode me dar? E não o contrário, me responda o que eu quero saber. Esse é o tipo de conhecimento que está disponível de uma forma muito prática e muito simples, porque foi criado a partir de um chat, que é muito fácil você poder perguntar e responder. Então, esse é o tipo de provocação que eu estou trazendo para vocês, como foi no caso daquela nossa empresa como cliente. Hoje, eu passo a ter o orgulho de não saber. O que eu não sei, eu sei onde buscar, sendo que eu não posso utilizar naturalmente uma IA somente. Quando eu passo a ter orgulho de não saber, porque neste momento eu me tornei o maior pesquisador sobre aquilo que eu ainda não sei. Isso, obviamente, está exposto na filosofia há centenas de anos. Séculos filósofos já tinham, sendo que o acesso ao conhecimento ainda dependia da sua proatividade, ainda dependia de você ir atrás. Hoje ela está disponível nesse enorme cofre maravilhoso aberto, gratuito e disponível com um volume de investimento gigantesco através de tecnologias. Então talvez a partir de hoje, caso vocês se sintam bem com essa provocação, não serei mais vulnerável intelectualmente a ninguém. Isso, para mim, é a frase que define o fim das IA generativas. Terei sempre o orgulho de não saber, porque saberei como utilizar em profundidade esse tipo de tecnologia que está à minha disposição. Quantas dessas IAs vocês têm aí no celular de vocês? Levanta a mão quem já tem pelo menos uma IA generativa instalada no celular. Somente uma. Segura a mão. Segura a mão. Segura a mão quem tem uma. Quem tem duas? Quem tem uma, baixa a mão. Quem tem 3? Quem tem 2, baixa a mão. Quem tem 4? Também. Metade aqui tem pelo menos entre 2 e 3.
Cada tecnologia dessa que foi criada, obviamente, por humanos, tem suas tendências, seus vieses de pensamento, as suas formas de como você vai obter as suas respostas. Utilizem 2 ou 3. Compare as respostas. Pegue a resposta de uma, jogue a resposta na outra, peça para fazer uma crítica, uma revisão, volte novamente e peça mais profundidade sobre aquilo. É muito importante. Instalem no seu celular pelo menos 2 ou 3. Minha recomendação nesse momento é instalem 3. Essas marcas todas vocês conhecem. Isso ajuda profundamente a você se tornar um melhor profissional e, naturalmente, um melhor amigo, às vezes até mesmo um melhor pai ou mãe, às vezes com um desafio que você está recebendo do seu filho que você não tem conhecimento, para que você tenha mais informação na palma da sua mão. Então vamos lá. Continuando o nosso desafio. Mais um IA disponível, rodando para grandes ambientes bastante complexos. Isso é uma tecnologia nossa, rodando para aeronaves em aviação civil, que vai fazer reconhecimento de todo tipo de movimento daquilo que nós passageiros não vemos. É aquela dança harmônica que acontece quando uma aeronave está para parar dentro de um aeroporto. Tudo isso aí precisa ser medido, precisa ser identificado, cada um dessas dezenas e dezenas de objetos, para poder aumentar a performance em voo, obviamente, performance da companhia aérea, para que ela possa voar com menor custo. A Azul Linhas Aéreas, nos últimos 5 anos, sendo cliente nossa, alcançou 2 vezes o ranking maior de pontualidade, por mais que a gente tenha como passageiros um desafio de que de vez em quando não acontece, né? Atrasa um bocado os voos, mas pelo menos comparado com as outras companhias aéreas concorrentes, eles estão no ano passado e há 3 anos atrás utilizando nossa tecnologia, nós os ajudamos a que eles alcancem o melhor índice de ranking de pontualidade, tá? Essa é uma tecnologia que também está disponível, a gente identifica esses tempos e movimentos, fazemos análises, entregamos esses dados, entregamos análises a partir disso. Next turn. Isso aqui é mais um tipo de tecnologia que aquela mesma tecnologia roda. Isso aqui é um carro autônomo, como vocês sabem, e tem uma pessoa que está sentada no banco do motorista, mas sem dirigir. O carro autônomo está tomando decisões. Nesse caos, ele precisa entrar à esquerda. Pessoas passando, patinete, pedestres. E ele não pode atropelar ninguém, óbvio. E o pretenso motorista está mais com medo que os passageiros, do que os pedestres, na verdade. O motorista está com um medo terrível ali, ele não toca na direção e o carro continua. Esse tipo de tecnologia funciona, por exemplo, para um centro logístico. A mesma tecnologia aplicada para um carro autônomo, pedaços daquela tecnologia funcionam para um centro logístico. Como vocês viram, a gente escolheu aqui um cliente para mostrar para vocês que não usa metanol no seu dia a dia. Para pensar. Esse tipo de produto tem dezenas de fábricas no Brasil e tem dezenas e centenas de caminhões que operam por dia. E eles precisam medir a performance dessa turma. Eles precisam saber quando esses caminhões saem, quando eles ficam, quanto tempo eles ficam parados, que momento eles entraram no centro logístico, que momento eles foram carregados. E tudo isso tem que gerar dados, tudo isso tem que gerar informação para eles. Antes, eles não sabiam o que perguntar. Agora, eles conseguem visualizar essas informações e tirar conclusões daquilo. Medir performance, medir por que o motorista é mais rápido, por que uma doca é mais rápida do que outra, para qual tipo de produto, e a gente gera esse tipo de informação. Tudo isso disponível com aquelas mesmas tecnologias de um carro autônomo, como vocês viram, pelo menos, obviamente, um pedaço delas, e está aí disponível. Esse é o tipo de informação que as mesmas câmeras que nós temos hoje conseguem gerar com softwares inteligentes, baseados em IA, a gente consegue gerar esse tipo de informação para os nossos clientes. E essa informação vai sendo analisada daquilo que ele não sabia ver. Tá bom? Seguindo na nossa apresentação. Mais uma frase provocativa para vocês. O fato de eu ser ignorante em alguma coisa não me deixa ser curioso mais. É quase impossível você não saber de nada e não querer saber de nada, a não ser que seja uma decisão consciente. E pelo fato que você é consciente sobre aquilo que você não quer saber, está tudo bem, a gente aceita, desde que você seja um adulto. Mas dentro de uma empresa, se você foi chamado para o seu desafio, a curiosidade é o elemento essencial para que a iluminação da sua liderança, apoiado por um IA generativa, lhe torne um novo líder, ou um líder melhor, ou que você consiga colaborar melhor com o seu time. Nosso desafio é, para cada começo de qualquer inovação,
sempre uma boa pergunta ajuda. Então, utilize o IA generativa ou esse tipo de tecnologia. Isso daqui é uma área industrial, centenas de pessoas passam por essa área industrial, mas centenas de pessoas não utilizam o colete certo, o capacete certo, a luva certa, a bota correta, ou pior, ainda anda com o celular dentro do ambiente industrial, onde é terminantemente proibido pelas regras da companhia. Como é que eu faço para poder, com as minhas câmeras atuais, medir tudo isso, identificar esses maus comportamentos e gerar esses dados para a frequência? Mais uma vez, utilização de tecnologias de inteligência artificial. Colocou câmera, rodou software, nós podemos gerar informação. Tá? Seguindo, esse daqui é uma imagem para vocês, que é muito bacana, de um grande livro que explica muito sobre tudo isso, serve como uma dica para vocês. Não há mais como prever o futuro, porque ele não é mais previsível já há algum tempo, ele só aumenta. Vão atrás desse livro, tudo que está aqui explicado tem muitas dessas conclusões escritas por esse grande autor, e aí essa frase que é muito forte, que explica muito sobre o que nós estamos vivendo, tá? Fatos incertos, valores em disputa, riscos elevados e decisões urgentes. A IA generativa vem com uma luva para isso, ajuda consideravelmente. Mitos, ladainhas e crenças. Trouxe 4 para vocês aqui, desconstruírem na cabeça de vocês como parte dessas nossas crenças precisam ser refeitas, mitos que alguém fala que não são mais verdades, ou ladainhas que a gente fica ouvindo como provérbios no dia a dia, que com esses tipos de tecnologias deixam de existir. Se vocês quiserem, eu escrevi 15 mitos, ladainhas ou crenças sobre esse tipo de tecnologia. Está nesse QR Code, super fácil, clicou, vai direto no link. Vocês vão levar para a empresa de vocês, discutam com os times de vocês. Esses 4 primeiros estão lá, e aí tem 15 nesse link. É super fácil. Você vai acessar diretamente o conteúdo e vocês vão discutir com os times. Por que nós não adotamos tecnologias de inteligência artificial, seja nossa da WeSafe ou da Avantia, seja de outras tecnologias, porque a gente não usa mais no nosso dia a dia? Grande parte das perguntas que vocês vão ouvir de todo o time, porque a gente não faz isso, porque a gente não cria tal coisa, e assim vai, e tantos outros mitos que vocês vão ouvir, estão desconstruídos nesse documento que eu construí para vocês, fica fácil de vocês poderem dar uma olhada, tá? Muito bacana. Queria trazer para vocês que cada olhar que a gente passa, muitos anos atrás, a gente dizia que na China tinha câmera para tudo que era lugar. Em cada momento que a gente anda, a gente era visto e era visualizado. A gente estava trocando, né, grande parte da nossa privacidade, em especial em ambientes públicos, ou por segurança, ou por limpeza, e assim mais. Então, foi o que a gente fez aqui para vocês. Essa é a última frase. Eu queria agora mostrar, vocês sabem que vocês estão sendo filmados, e aqui está o nosso auditório. Não sei se vocês vão identificar onde é que essa câmera está. Isso é uma tecnologia nossa. Eu imagino que vocês saibam. Está fácil de ver, porque a gente colocou, além disso, uma luz azul que está girando atrás de vocês. Tem um poste totem de um parceiro nosso, ali Serve Preserve, que utiliza a nossa tecnologia. Eles são exclusivos de utilizar a nossa tecnologia. Está lá atrás, tem 3 câmeras. Vocês estão sendo filmados e essa tecnologia permite que, daquela imagem daquela câmera do nosso parceiro, que utiliza a nossa tecnologia, a gente pode contar quantas pessoas tem aqui, a gente pode saber quem está aqui, a gente pode saber se tem o limite da sala ou se não tem o limite da sala, qual foi o fluxo de entrada e de saída dessas pessoas dentro desse local. É só ter acesso a um vídeo. Tecnologia disponível, obrigado pelo tempo de vocês, espero que tenha sido curioso, espero que tenha sido provocativo, para que vocês fiquem alertas, para que a tecnologia que hoje já está disponível para o mundo inteiro, também está aqui em Recife com a gente, está aqui no nosso stand, está aqui com vários parceiros que nós temos aqui fora no nosso hall, no nosso lobby, e vocês podem se utilizar e podem nos contratar. Obrigado pela atenção de vocês, foi joia.